Kishimoto nega envolvimento com o mangá de Boruto e não reconhece a continuação de Naruto. Uma nova entrevista do criador de Naruto está chocando a internet, com muita gente dizendo que ele está fora do projeto e que Boruto nunca teve seu envolvimento. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente foi dito nessa entrevista, se o envolvimento do Kishimoto com Boruto desde o início realmente existe e por que você talvez esteja sendo enganado por esse trecho fora de contexto e subestimando Ikemoto. Mas antes de tudo, de onde surgiu essa declaração do Kishimoto que viralizou? E essa fala aconteceu durante um evento realizado em agosto de 2024 em Paris pela editora Kana, que é responsável por publicar Naruto e Boruto na França. E o Kishimoto e o Ikemoto, desenhista do mangá de Boruto, participaram desse evento e responderam a diversas perguntas. E uma delas foi justamente sobre a colaboração entre os dois no desenvolvimento do mangá de Boruto. E a pergunta foi: o Sr. Ikemoto foi um assistente desde o início da serialização de Naruto. Então vocês dois têm trabalhado no mundo de Naruto juntos há muito tempo. Boruto é mais um trabalho colaborativo? Então como as coisas mudaram nesse aspecto? E o Kishimoto respondeu: foi um fluxo de trabalho completamente diferente. Para Naruto, eu estava encarregado da história e das ilustrações principais, enquanto Ikemoto ajudou com coisas como ilustrar fundos e desenhar os clones das sombras. Para Boruto, Ikemoto é completamente responsável pela história e ilustrações principais, é realmente o mangá do Ikemoto. Mas existem duas coisas importantes que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que essa resposta representa apenas um trecho muito pequeno dos comentários completos do Kishimoto durante toda a entrevista, que aliás só foi resumida e publicada no site oficial cerca de um ano depois, e só sendo viralizada agora, o que significa que grande parte do público só teve acesso a essa entrevista agora, e por isso essa notícia viralizou. Porém, no próprio vídeo anexado à página da entrevista, fica claro em mais de um momento que o Kishimoto é o supervisor geral da série. O Ikemoto afirma que desenvolve o enredo sozinho, mas sempre com a aprovação final do Kishimoto. Ele também comenta que a história acabou tomando um rumo um pouco diferente do enredo original, o que confirma que a base da trama foi criada pelo próprio Kishimoto. Isso faz sentido, já que a história original de Boruto veio do filme, cujo roteiro foi escrito por ele, pelo Kishimoto, e calma porque ainda tem mais. O Kishimoto também comenta que a única vez em que ele e o Ikemoto discordaram foi em relação ao destino final de um certo personagem, mas que o Ikemoto conseguiu convencê-lo do contrário. Isso reforça ainda mais a ideia de que o Kishimoto está sim envolvido nas decisões mais importantes da série, supervisionando tudo de perto. Além disso, Kishimoto confirma que entregou ao Ikemoto um enredo geral de Boruto, servindo como um conceito que guia a história até o final da série. E segundo ele, sempre que há alguma mudança nesse plano inicial, eles discutem juntos até chegarem a um acordo em comum. Isso também casa com a entrevista que o Kishimoto deu lá na Jump Fest de 2017, onde ele mesmo deixa claro que a cena inicial do mangá de Boruto, literalmente a primeira cena mostrando o Boruto e o Kawaki no futuro, foi ideia dele. Inclusive o Kishimoto explica por que ele introduziu e criou essa cena, e como essa cena obviamente vai ser um dos pontos altos de Boruto no futuro, e o Kishimoto criou a história base no filme. Isso significa que sim, ele de fato criou a estrutura geral toda de Boruto, e o Ikemoto vai trabalhando no meio de tudo isso. O mais interessante é que o Kishimoto destaca como os rascunhos, ideias e desenvolvimentos do Ikemoto geralmente superam suas próprias expectativas, inclusive em relação ao que ele mesmo havia planejado lá no começo. Por isso ele afirma que quase nunca precisa fazer alterações, mesmo estando na posição de supervisor, ou seja, mais uma vez confirmando que o Kishimoto supervisiona a obra, mesmo com pouca intervenção direta. E como eu já disse, esse vídeo do Kishimoto e Ikemoto desenhando ao vivo e respondendo essas perguntas está disponível no site oficial, na mesma página que resume partes da entrevista que viralizou. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir a entrevista completa. Eu também incluí os prints das respostas e uma tradução automática para facilitar a compreensão, mas a fonte está aí na descrição para quem quiser verificar por conta própria. Mas então, por que mesmo com todos podendo acessar os comentários completos do Kishimoto, ainda se espalha tanta ideia de que ele não tem envolvimento com o mangá de Boruto? A resposta é mais simples do que parece, é uma tentativa clara de deslegitimação da série. Grande parte das páginas e perfis que comentaram essa entrevista se limitaram a distorcer ou ignorar trechos importantes. Muitos simplesmente comemoraram, dizendo que Boruto não é canônico, que o Kishimoto não tem nada a ver com a obra e que tudo isso seria um sonho. Mas por quê? Porque para essa galera é confortável acreditar que a série que eles odeiam não tem o aval do criador. Isso valida o ódio deles, só que a verdade é que esse argumento não se sustenta em nada de concreto. Você pode não gostar de Boruto e tá tudo bem, mas espalhar desinformação só para justificar o hate beira ao patético. Aliás, eu ainda poderia entrar mais fundo nesse ponto de que boa parte do ódio a Boruto vem do efeito manada, ou da frustração de quem queria apenas acompanhar os personagens antigos e não aceitaram bem a nova geração. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que importa
aqui é deixar claro, Boruto só existe porque o Ikemoto fez acontecer. Ele foi o motivo do Kishimoto dar o aval pro projeto seguir em frente. Sim, teve dinheiro envolvido, como obviamente sempre precisa ter na indústria, mas a motivação principal da criação veio da relação de confiança entre os dois, até porque o Kishimoto nem queria continuar com Naruto. Então se fosse só dinheiro, ele teria aceitado qualquer uma das ofertas feitas pela Shueisha. Inclusive, numa entrevista conjunta para Weekly Shonen Jump, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto falaram abertamente sobre suas trajetórias em Naruto, e revelaram algo bem curioso. A ideia inicial era de que Naruto continuasse através de um reboot e não como uma sequência direta. Quando a serialização de Naruto estava chegando ao fim, conversamos sobre como seria legal se a série pudesse ser reiniciada e desenhada por um novo artista, assim como acontece nos quadrinhos americanos. Naquele momento era só conversa e eu não trabalhava nas minhas próprias miniaturas há muito tempo. Conversamos sobre isso por uns bons 6 meses a 1 ano. Se fosse apenas uma continuação, então Kishimoto definitivamente deveria desenhá-la. Além disso, se for uma continuação, você estaria preso a tudo que veio antes, mas com o reboot você pode fazer o que quiser e ninguém pode reclamar. Eu realmente gostei desse aspecto, mas quando recebi a história, era totalmente apenas uma continuação, e naquele momento eu estava envolvido demais para escapar. O Kishimoto também revelou que foi abordado pela própria editora Shueisha logo após o fim de Naruto, com um pedido para que desse continuidade à obra. Quando terminei Naruto, a Shueisha me perguntou se eu ainda tinha interesse em continuar a história. Eu já tinha feito tudo o que queria com a série, então não estava afim, eu estava a favor de terminar naquele ponto. Mas se o Mikio estava desenhando a sequência, então eu estava tranquilo, eu disse a eles que tinha que ser ele. Ou seja, Boruto só aconteceu porque o Kishimoto confiava completamente no Ikemoto para assumir o projeto. O próprio autor já havia declarado que após o fim de Naruto ele tinha cumprido tudo o que desejava contar naquela história, por isso não tinha interesse imediato em continuar. Vale lembrar também que enquanto muitos zombam do Ikemoto nas redes, ele é uma das pessoas que o Kishimoto mais respeita e confia dentro da indústria. O Ikemoto trabalhou ao lado dele por mais de 10 anos como assistente em Naruto, sendo constantemente elogiado pelo Kishimoto em diversas entrevistas por sua dedicação e talento. E saca só essa declaração do próprio Ikemoto presente no primeiro volume do mangá de Boruto. O Kishimoto sempre falava enquanto escrevia Naruto: estou sem tempo e tá complicado desenhar esse trecho. Ikemoto, você poderia continuar? No começo era para desenhar apenas alguns personagens coadjuvantes, entre eles alguns ajudantes de vilões. Não confio em ninguém além de você, dizia ele, enquanto me pedia para desenhar os clones das sombras de Naruto. No final, estava desenhando os personagens principais e até o mangá inteiro. Que honra. Então da próxima vez que você lê o mangá de Naruto, saiba que muitos personagens e cenários foram desenhados pelo próprio Ikemoto, um dos assistentes que o Kishimoto mais confiava. Ou seja, não é como se a série tivesse sido deixada nas mãos de qualquer um. A verdade é que esse hate todo que Boruto recebe é extremamente cansativo e sinceramente sem um motivo real. Sabe o que é mais bizarro? É muito bizarro que a galera simplesmente espalhou pela internet que o Kishimoto não tinha envolvimento criativo com o Boruto, quando literalmente foi o próprio cara que criou, mano. Não só a história base, né? Tudo começou no filme que o Kishimoto foi o roteirista com o Kodashi, mas também os Gaidens, cara. O Kishimoto escreveu o Gaiden só da Sarada, também do Mitsuki, desenhando ambos. Além de que no Guia Zai no Show, que é o guia suplementar do filme de Boruto, tem vários comentários do Kishimoto explicando como que ele criou os designs dos personagens do filme. Então assim, rapaziada, como que você vai falar que o cara que criou Boruto não tem envolvimento criativo com a série? Literalmente ela só existe por conta dele, que continua supervisionando. Mas enfim, é isso, um vídeo um pouco diferente aqui, só pra gente comentar um pouco sobre essa polêmica recente. Próximo vídeo já vai ter mais conteúdo, então se inscreva no canal se você curtiu e deixe o seu like, além dos seus comentários. É isso, até a próxima, falou!